vamos conhecer a Casa da Prelada, uma casa que pertence à Misericórdia do Porto e que foi edificada no século XX. Contou-me um passarinho que este deve ser um dos edifícios mais bonitos da cidade e tu não me deixas mentir, Francisco. Bem, a Casa da Prelada é de uma beleza singular. Eu estou no interior, até porque nós vamos escrutinar um bocadinho todas as funcionalidades desta casa, mas também o seu exterior impõe-se praticamente à face da estrada. É uma casa que hoje é num verde, um tom jardim, um tom natureza, mas outrora seria um branco ali a contrastar com a cor da pedra. Uma casa, toda uma propriedade projetada por Nicolau Nasoni, um dos grandes arquitetos da cidade do Porto, que projetou Torre dos Clérigos, a fachada da Igreja da Misericórdia, Paço Episcopal do Porto e aqui também a casa, ou também chamada Quinta da Prelada. Comigo está o professor Francisco. Antes de mais, muito obrigado por nos receber, professor. Efetivamente foi nos inícios do século XX que a Casa da Misericórdia viu ser doada esta casa. Hoje com todas as funcionalidades que já iremos falar e uma casa que vem também a manter e a preservar a história de várias famílias que por aqui passaram. Quer-me explicar um bocadinho a origem desta casa? Sim. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Casa da Prelada. Esta casa, efetivamente, foi doada à Misericórdia do Porto por Dom Francisco de Noronha Menezes, cujo retrato está aí algures numa sala. O Dom Francisco morreu em 1904, o testamento é de 1903 e nesse ano de 1904 é que a Misericórdia tomou conta da casa, que teve várias utilidades, desde o hospital de convalescentes de Santo António. O Hospital de Santo António era da Misericórdia, ainda é, mas era da Misericórdia e os doentes vinham para aqui, doentes convalescentes. Depois foi um hospital para diminuídos físicos, até 1974. Depois foi ainda um lar de terceira idade também, um lar, se supõe que agradável, mas um bocadinho afastado do centro, e acabou por o lar também ser encerrado, e em 2013 a casa, como hoje a vemos, foi aberta ao público, uma restauração profunda que foi bem conseguida, conforme se pode ver. Então só há cerca de 10 anos, mais ou menos 11 para ser mais específico, é que a casa está aberta ao público e hoje é visitável. Exatamente, ele fez 10 anos, o ano passado comemorámos os 10 anos. Esta casa, conforme foi referido, é de Nasoni, portanto é do século XVIII, mas a entrada, o portão de entrada, embora tenha o escudo feito por Nasoni, tem elementos do século XVII. A família Pessoa que aqui viveu era uma família nobre do Porto. Nós temos notícias de um tal Gonzalo Pessoa, que era um funcionário do Estado na altura, e que era um nobre. E a família Pessoa teve várias personalidades ligadas à Misericórdia. Por exemplo, Dona Luísa Pessoa, que morreu em 1596 e era irmã da Misericórdia, a primeira mulher que eu conheço, irmã da Misericórdia do Porto, porque as Misericórdias em geral têm sido para homens questões de género que acabaram no século XIX, mas que era assim. Portanto, uma irmã da Misericórdia era um caso excepcional e ela foi por ser benemérita. Depois, mais tarde, ainda no século XVII, a família Pessoa cruzou-se com a família Noronha. A família Noronha tinha referências na Quinta das Corujeiras, em Guimarães, que ainda hoje existe. E há uma associação das famílias daqui, da Casa da Prelada, com a Casa das Corujeiras. Mas portanto, por algum casamento que foi feito? Sim, com este da Dona Maria Pessoa, que é uma quarta ou quinta descendente desses primeiros que eu conheça. Para trás também existe, porque tu podes... E esse casamento mais ou menos em que altura é que estamos a falar? Esse casamento foi nos meados do século XVII. A caminhar para o fim do século XVII. E, portanto, essa ligação manteve-se de tal maneira que hoje a gente fala não nas pessoas, mas eles existiram, e importantes,
mas nos Noronha e Menezes, que foram os que deixaram ficar a casa à Misericórdia do Porto. Professor, nós já passamos aqui por diversas salas, aliás, começamos a nossa conversa na sala dos provedores, mas o que é certo é que nós também estamos aqui hoje para perceber um bocadinho mais da utilidade desta casa. É uma casa que é arquivo histórico da Misericórdia do Porto, tem uma biblioteca. O que é que têm feito aqui no vosso dia-a-dia comumente neste espaço? A utilidade desta casa é principalmente o arquivo histórico da Misericórdia, que a Misericórdia foi fundada em 1499, portanto já lá uns 525 anos, comemoramos agora, e tem muita documentação mesmo, que nós conseguimos manter. Felizmente, os nossos antecessores mantiveram essa documentação importante, e ela estava espalhada pelos diversos estabelecimentos da Misericórdia, fundamentalmente lá embaixo na Rua das Flores, onde hoje é o museu, mas espalhada pelos diversos sítios. E nós conseguimos congregar aqui a documentação histórica. Vamos conseguindo, o espaço começa a ser pouco, mas é o melhor sítio para arquivo, porque não só tem condições cientificamente favoráveis à conservação de documentos, como temos espaço na sala de baixo para os investigadores. E tem sido esse arquivo que ao longo também dos anos vos tem permitido conhecer um bocadinho mais e melhor da história? A história não só da Misericórdia, mas da história da cidade. Claro que sim, claro. Porque por aqui passaram as pessoas importantes da cidade, como provedores e membros das mesas administrativas, e também passaram pela casa os que precisavam, os que tinham necessidade de auxílio. É muito curioso que ao longo da nossa conversa nós viemos conhecer a casa, e a casa é sempre feita de pessoas. Uma casa é feita de famílias e de pessoas. E vamos sempre falando delas e das que por aqui passaram. Por isso este livro de honra acaba por ter aqui uma consideração e uma importância que merece também o nosso destaque. A razão é a seguinte: a Misericórdia não funcionaria sem benfeitores. Nós não temos propriamente subsídios do Estado, nunca tivemos, embora hoje a assistência é contratualizada com o Estado, mas durante séculos o que é que fazia o Estado? Como não tinha meios para poder socorrer o país inteiro, dava privilégios às Misericórdias. E no caso do Porto, o Dom Manuel I até deu 3 hospitais pequeninos que foram o sustentáculo da Misericórdia nos primeiros tempos. Mas normalmente o Estado deu privilégios à Misericórdia. E, por outro lado, nós fomentámos, os nossos antepassados, a doação, porque para poder dar é preciso ter. Para se ter, tem que se ter auxílio de quem o pode dar. E muito cedo, por razões espirituais, se calhar, mas também por razões de caridade, houve muita gente que deixou ficar bens à Misericórdia. E no século XIX entendeu-se que devia ser dado um grande relevo aos benfeitores da Misericórdia. E fez um livro, até um cartorário chamado Quirino Henriques Lagoa teve esta ideia de meter num livro os benfeitores, cada um com a sua página, decorados de maneira muito bonita, muito colorida, com o nome da pessoa. Temos alguma página dedicada a Dom Francisco Menezes e Noronha? Não, acho que não. Não temos? Acho que não, mas se calhar, eu não sei isto tudo de cor, mas acho que não. De qualquer maneira, temos imensa gente... Também se soubesse, isso seria quase que uma dádiva, não é? Mas acho que não. Temos o retrato dele por aí, mas, porque, repara, o Francisco... o mérito que acabou por doar aqui esta casa. Doou a casa em 1903, o testamento, morreu em 1904. Portanto, este livro é anterior um pouco a isso. Por daí eu podia dizer... Enfim, mas tem outras marcas aqui espalhadas pela casa, professor. Tudo isso, a marca dele está por aí. Por acaso não há móveis dele, porque os móveis que ele tinha aqui dentro deixou-os ficar à empregada que conviveu com ele e deixou-lhe ficar. Portanto, era um homem solidário também. Um homem solidário. E até ele deixou ficar o sítio para ela ser sepultada. Está sepultada no sítio onde ele próprio está sepultado, também no cemitério de Agramonte. Ela saiu daqui, era solteira, casou depois. Ou seja, além de ser um homem solidário, não era um homem de grandes estatutos? Era um homem que convivia com todo ele. Muito bem. Ele teve um fim amargurado, porque o filho morreu tuberculoso e ele... ia um pouco jogar bilhar lá para baixo para a cidade, isto já nos finais do século XIX, e perguntava quem é que eu ia deixar esta casa, porque isso era uma quinta enorme.
Nós hoje não temos bem a noção, era uma das melhores quintas do Entre Douro e Minho. Portanto, e era uma coisa... Bem, agora nós não temos noção, mas vamos ter, até porque daqui a nada nós vamos ter que descer ali ao jardim. Portanto, temos aqui um dos labirintos de bucho mais considerados a nível da Península Ibérica, e o que é certo é que nós queremos fazer essa mesma visita. Portanto, eu agradeço imenso aqui ao professor ter-nos contado uma parte pequena da história da Casa da Perlada, mas agora é hora de conhecermos o exterior da mesma. Portanto, professor, muitíssimo obrigado. Sobretudo, e é um até já. Queria que ficasse aqui uma ideia de que isto é um arquivo, é um centro cultural, fazemos aqui conferências, fazemos congressos, fazemos sessões culturais por entidades que nos solicitam a casa. E é um espaço que está aberto à visita. É um espaço que está aberto à visita e é um jardim que é muito agradável. Embora a vez aí tenha cortado a quinta, mas é um jardim agradável. Mas quase que nem damos conta disso, não se preocupem. Portanto, daqui a nada voltamos para visitar o jardim da Casa da Perlada. Até já. E eu não posso afirmar com todas as letras de que este seja o maior labirinto de bucho da Península Ibérica, mas é certamente um dos mais emblemáticos e conceituados, até porque este mesmo tem servido de exemplo para estudar outros labirintos a nível nacional. Como já dá para perceber, é um labirinto que tem, o bucho tem mais ou menos aqui a minha altura e tem uma largura que rondará mais ou menos os 50, 60, 70 centímetros. Devo dizer-vos que esta é talvez a parte mais larga do labirinto, porque há algumas partes em que uma pessoa tem mesmo de passar assim de lado, assim fininho. Comigo agora está a Paula Aleixo, que é a diretora da Casa da Perlada. Paula, antes de mais, muito obrigado por nos receber. Bem-vindos. Efetivamente, este é um jardim histórico que merece, é um grande motivo de a reportagem falarmos nele. Portanto, é antigo e está a tentar ser conservado com todo o seu potencial. Sim, claro. É antigo, segundo se crê, ele é do século XVIII. Aliás, existe uma descrição de todo o jardim muito pormenorizada, feita em 1753, nas memórias paroquiais, e, portanto, é um jardim que desde essa época, quando ainda era privado até agora, que está na mão da Misericórdia, desde que foi doada à propriedade pelo seu último proprietário, Dom Francisco Noronha Menezes, temos todos, ao longo dos anos, feito um esforço para que ele se mantenha. Claro que é um jardim que tem algumas características de exposição ao sol, de umidade e algumas plantas muito antigas, como é o caso daqui do labirinto, que mais recentemente têm tido alguns problemas de saúde. Mas os jardins são assim, são espaços muito delicados, que exigem uma manutenção constante, o cuidado de pessoas conhecedoras. E são compostos por seres vivos, e não é? são É quase como as exatamente, pessoas, portanto, também são compostos, sofrem de problemas. Claro, aí é que está a naturalmente. questão, aí é que está a questão. Muitas vezes nós temos assim uma certa tentação a achar que as coisas são imutáveis, e não são. Portanto, os seres vivos nascem, crescem, vivem e morrem, e as plantas passa-se o mesmo. E que características é que tem então este jardim que faz parte da rota dos jardins Exatamente. históricos do Porto? Sim, nós, o Jardim da Casa da Perlada está na rota dos jardins históricos desde o ano 2020. Portanto, entramos na associação e a Associação dos Jardins Históricos tem um programa muito interessante de classificação, de estudo, de apoio técnico e também de divulgação dos próprios jardins. Portanto, concebeu um conjunto de rotas no território nacional, incluindo ilhas, e nós somos um dos jardins que pertencemos aqui aos jardins históricos da área do Porto. São locais que são procurados por esse interesse e por essa, digamos, não só pelo interesse botânico, mas também por serem espaços de uma certa tranquilidade. Este é um espaço no centro da cidade. O que confere essa tranquilidade ao jardim? Isso é também uma questão importante, porque efetivamente sente-se, mas é preciso encontrar a razão pela qual se sente essa... Sim, essa tranquilidade vem desde logo pelo facto de este jardim, este que nós estamos a ver, que é este jardim envolvente da casa e que é, digamos, a zona de recreio que originalmente foi constituída, tem uma área de 6.500 metros quadrados, mas insere-se num conjunto muitíssimo mais vasto e, portanto, só esse aspecto lhe confere alguma tranquilidade. Será que essa paz também vem um bocadinho pela organização e pela própria estética? Há pouco a Paula estava-me a dizer aqui uma coisa que eu gostava de partilhar com os telespectadores. Será mais importante a saúde ou a arquitetura? Às vezes há que tomar aqui algumas decisões difíceis. Claro. Nós, como eu disse, nós temos aqui algumas questões de manutenção que são nossas e são de todos os outros proprietários de jardins
jardins históricos. E, de uma forma geral, o que é valorizado é, por um lado, o desenho do jardim e é também, naturalmente, são as espécies que aqui estão. Mas as espécies num jardim que tem 200 anos, 300 anos, é impensável imaginarmos que as espécies são sempre as mesmas e que não... perdurar esse tempo vão todo. perdurar esse tempo todo. Portanto, há que fazer essa ponderação do que é que realmente é mais relevante. Se é o desenho, mantendo naturalmente, se possível, as espécies que foram à partida escolhidas, ou se, ocasionalmente, temos que fazer determinados acertos pontuais para que a globalidade do espaço se mantenha com as suas características. Portanto, é um jardim que, não sendo um jardim muito grande, é um jardim muito tranquilo, muito fácil de visitação porque é plano. É um jardim onde é possível aceder também cadeiras de rodas e pessoas com mobilidade reduzida, condicionada. É um espaço que está aberto durante a semana, diariamente e sem custos, portanto a entrada visita é totalmente gratuita. É totalmente gratuita, sendo que também são promovidas ou pela Misericórdia ou por outras entidades algumas visitas especiais com uma componente histórico-cultural, naturalmente, e essas sim têm uma programação e são sujeitas a pagamento. Mas, de uma forma geral, as pessoas que moram aqui à volta visitam-nos constantemente e também a escola... Sentem esse usufruto constante por parte da vossa comunidade? Constantemente. Sim, nós fazemos registro do número de pessoas que vêm aqui e, de uma forma geral, conhecemos mães com carrinhos de bebê, meninos que saem da escola, a própria Escola dos Castelos, que fica aqui muito perto, e algumas mesmo entidades de tempos livres. E convenhamos, vamos ser honestos, comparado a um parque da cidade, é um jardim muito mais calmo. Bem, é um jardim muito mais calmo, sendo que o parque da cidade também tem questões do lago de grandes dimensões, da proximidade com o mar, pronto, da Depende um bocadinho também daquilo que as pessoas procuram. Exatamente. No parque da cidade vê pessoas a andar de bicicleta, não é? Aqui as pessoas vêm de bicicleta, deixam a bicicleta à porta e visitam o jardim. Paula, para terminar a nossa conversa, eu gostava de perceber como é que se sente a Casa da Perlada e toda a equipa, sabendo que aqui está um grande exemplo do tal labirinto e do vosso jardim e que é tomado como exemplo para depois tomar outras decisões noutros labirintos, noutros jardins aqui das redondezas. Sim, portanto, as pessoas que, de certa forma, escolhem a área da cultura como área de atividade são pessoas que valorizam muito os patrimónios. Nós aqui estamos a falar de um património verde, património documental, como viram com a conversa com o professor Ribeiro da Silva, e, portanto, de uma forma geral, são pessoas que escolhem uma área de trabalho e que são, digamos, militantes da causa patrimonial, sendo ela expressa ou materializada em espaço verde ou em documentação, como é o caso do arquivo. Portanto, juntar aqui, aliar no fundo as duas visitas, à casa e ao jardim, era assim o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos. Paula, muitíssimo obrigado. Perca-se na emoção e na natureza deste jardim, mas enfim, não se perca no labirinto, mas não deixe de o visitar. Até já. Até já, Francisco. A questão é mesmo essa. Obrigada à nossa convidada. Podemos entrar no labirinto, mas depois para sair, só mesmo os mais inteligentes. Ora, a nossa convidada deu uma ideia muito boa, portanto, dá um passeio de bicicleta pela cidade do Porto, depois estaciona na Casa da Perlada, aproveita para conhecer o interior desta casa que pertence ao século XX e depois aventura-se no labirinto e assim passa uma boa tarde cheia de história e cheia de cultura na cidade do Porto.